Glória a Jesus. O Senhor é bom. A nossa alma deve esperar nele, no Senhor, confiar somente nele. Glória a Deus. Meus irmãos, nesse domingo nós teremos o encerramento da nossa escola bíblica dominical. Eu quero convidar todos que podem, estejam conosco. Será uma manhã de encerramento da nossa IBD, será uma manhã de confraternização. Conversei já com o presbítero João, falei para a gente correr com a lição. Aplicamos a lição de número 12 nesse domingo, deixei a lição de número 13 como lição de casa. É um resumo de tudo e não tem nada que nós não estudamos na lição de número 13. Então, se você pode, continue lendo a lição de número 13, porque nesse domingo não será aplicada nenhuma aula em nenhuma das nossas classes. Será reservado apenas para a gente confraternizar, comemorar, agradecer a Deus por mais um trimestre que passou e também comer um pouquinho, né? Crente, quando se reúne, tem que ter comida, não tem como, né? Então, nesta feita, nós teremos esta manhã de encerramento, uma manhã de gratidão e confraternização na nossa escola bíblica dominical. Então, se você pode, venha conosco, porque será uma grande bênção. Nós estamos também pedindo, se você pode, coopere conosco, ofertando um bolo, uma torta, o que você sentir no coração, traga para a gente tomar um grande café, uma manhã abençoada, e eu creio que o Senhor Deus também fará presente nesta união em que nós estaremos aqui nos confraternizando, amém? Então venha, porque assim eu creio que será uma bênção quando todos estiverem juntos no mesmo propósito. Eu quero, antes de orar pelas ofertas, chamar também à frente a nossa irmã Flávia para estar recebendo uma oração. Ontem completou mais um ano de vida, 27 anos, não é todo dia, então nós vamos orar por ela. Glória a Deus, né, meu irmão? Nós estaremos orando pela nossa irmã que completou mais um ano de vida. Isso é muito bom. Até aqui o Senhor Deus tem sustentado e eu creio que continuará sustentando. Nós também vamos orar pela viagem. A irmã vai estar viajando na segunda-feira, né? A irmã também, se quiser vir à frente. Também o Paulo e a Nicole vai estar viajando. Meu Deus do céu, é viagem, irmãos. Glória a Deus. Amanhã Paulo e Nicole viajam também. Vamos estar orando por eles. Se podem vir à frente. A igreja, se pudesse, coloque em pé. Nós vamos orar pelos nossos irmãos. Vamos orar e agradecer a Deus pela vida da nossa irmã Flávia. Terminando o culto, sempre dê um abraço nela. Eu sei que já parabenizamos no grupo, mas dê um abraço nela mais uma vez. E nós assim ficamos felizes de ver o Senhor Deus sustentando dia após dia. Vamos orar. Senhor, nós te damos graça por essa oportunidade mais uma vez, Pai. Em nome de Jesus, eu quero ministrar bênção sobre a tua filha, ó Pai. Em nome de Jesus, com autoridade, eu ministro saúde. Peço que o Senhor Deus continue sustentando, multiplicando os seus anos, dando graça, Senhor, e sabedoria para continuar a jornada e carreira que lhe foi proposta. Peço, Senhor, a tua bênção sobre a vida da minha irmã, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, nós somos gratos porque o Senhor tem concedido mais um ano de vida a ela. E eu peço, Senhor, no santo nome de Cristo Jesus, com toda a sorte de bênção, o Senhor Deus venha, ó Pai, fazê-la prosperar em todas as coisas. Senhor, também oro por ela e pela sua filha que estarão indo em viagem, ó Pai, guarda ela, Senhor, que essa viagem seja uma bênção para glorificar o teu santo nome. Da mesma forma, Senhor, cooperador Paulo, sua esposa Nicole, acompanhe eles nesta viagem, Senhor, que sejam dias de bênção, onde possam desfrutar, ó Pai, desses dias a qual o Senhor Deus tem preparado, ó Pai. São teus filhos e teus servos, aonde eles colocarem a planta do pé, eu creio que o Senhor Deus fará grandes coisas, ó Pai. Em nome de Jesus, Senhor, usa-os para louvor da sua glória. Assim, Senhor, eu oro agradecido no nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe vocês, vão debaixo da bênção. Que o Senhor leve e traga em paz, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Brasília e o outro vai para Mato Grosso. Eita Jesus. Glória a Deus. Que Deus abençoe também a sua vida que irá contribuir neste momento. Pai, eu oro, Senhor, por meus irmãos, todo aquele que estará contribuindo na tua obra.
todo aquele, Senhor, que tem um coração generoso, que tem sido dizimista fiel na tua casa, que tem sido um ofertante, Senhor, em nome de Jesus, ó Pai, multiplica as finanças, Senhor, desta casa, multiplica as finanças dos meus irmãos e receba para si, Senhor, esse ato como adoração, Senhor, como honra ao teu santo nome, ó Pai. Isso eu lhe peço e já te agradeço no nome de Jesus. Amém e amém. Vamos estar louvando e você pode ofertar com muita alegria na casa do Senhor. Glória a Jesus. O Senhor é bom, Pai. Aleluia. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Renova-me, Senhor Jesus. Já não quero ser igual. Renova-me, Senhor Jesus. Põe em mim teu coração, porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Porque tudo que há dentro de mim necessita ser mudado, Senhor, porque tudo que há dentro do meu coração necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Necessita mais de ti. Glória a Jesus. Meus irmãos, abra sua Bíblia, capítulo 7 de Lucas. Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo de número 7. Nós estamos numa série de mensagens a respeito de culpa e graça. E agora, como subtema, nós estamos falando dos sinais da graça. Semana passada nós finalizamos um dos sinais. Na graça não há mérito nenhum. Na graça não tem justiça própria. Nós assim utilizamos da parábola a qual Jesus contou a respeito de um fariseu e de publicano. E aquele fariseu, ele se baseava muito na sua justiça própria, e por se basear tanto na sua justiça, ele desprezava os demais. Mas quem vive pela graça, nós entendemos, ele não se baseia nos seus méritos, ele não se baseia na sua justiça própria, nem despreza os outros. Ele confia totalmente
em Deus que o chamou por intermédio da sua graça. E nós vamos dar continuidade nesse assunto de sinais da graça. E hoje eu quero expor mais um texto, Lucas capítulo de número 7, o verso 1 em diante, diz assim: E tendo Jesus concluído todas as suas palavras dirigidas ao povo, entrou em Cafarnaum. E o servo de um centurião, a quem este muito estimava, estava doente, quase à morte. Quando o centurião ouviu falar a respeito de Jesus, enviou-lhe alguns anciãos dos judeus, pedindo-lhe que viesse curar o seu servo. Estes, aproximando-se de Jesus, lhe pediram com insistência: Ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo, e ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Quando já estava perto da casa, o centurião enviou-lhe alguns amigos, dizendo: Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém, diga uma palavra, e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens. Eu digo a este: vá, e ele vai, e a outro: venha, e ele vem, e ao meu servo: faça isso, e ele o faz. Ao ouvir estas palavras, Jesus ficou admirado com aquele homem, e voltando-se para o povo que o acompanhava, disse: Eu lhes digo que nem mesmo em Israel encontrei fé como esta. E quando os que tinham sido enviados voltaram para casa, encontraram o servo curado. Eu digo amém por esta palavra e por este texto. Meus irmãos, o texto por si só é compreensível. O nosso irmão centurião, ele tinha um servo ao qual ele estimava muito, ele muito amava. Porém, esse servo ele ficou enfermo e ele vai buscar a ajuda de alguém que ele ouviu falar. Esse alguém era Jesus. Ele envia e separa alguns anciãos dos judeus. Esses anciãos dos judeus eram pessoas de suma importância. Ele separa esses homens e manda ir ao encontro de Jesus para trazer ajuda. E esses homens, quando eles vão chegar até Jesus, eles demonstram aqui que ainda também não conhecia muito bem a graça e que não viviam através dela. Por isso que ao chegar diante de Jesus, eles vão se aproximar, verso de número 4, eles pediram com insistência, eles são insistentes no seu pedido. Aí olha o verso de número 5, é o pedido deles até Jesus. Eles falam assim: olha, ele merece a sua ajuda, porque é amigo do nosso povo. Veja, eles estão apresentando o currículo daquele centurião. Centurião é o chefe de 100. Ele é alguém importante também do exército romano. Então ele está falando: esse homem merece a sua ajuda. Ele está implorando, dizendo isso. Não é alguém, não é qualquer pessoa. Esse homem é merecedor de que o Senhor faça isso. Aí ele fala: ele não é inimigo, é amigo do nosso povo. E ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Então Jesus foi com eles. Veja, eles estão aqui apresentando o currículo deste homem, deste centurião, e eles apresentam desta forma: ama a nossa nação, é amigo do nosso povo, ajudou o nosso povo. E sabe, esta sinagoga em que a gente se reúne para aprender a palavra, foi esse homem que construiu a sinagoga. Por causa de todas essas obras que ele fez, o Senhor precisa atender ele, porque ele é merecedor disso. Eles estão apontando desta forma, é a lógica desses homens. O Senhor precisa fazer algo por ele, porque ele é digno, ele merece isso. Essa aqui, que eu pontuei aqui, é a religião dos méritos. É exatamente o que Jesus falou ao fariseu, que ele estava com
justiça. É o que eu pontuei e denominei como a religião dos méritos. E essa religião eu sempre tenho que negociar com Deus. Nesta religião dos méritos, que é o oposto da graça, eu consigo negociar com o Senhor igual esses homens aqui vieram apontar a Jesus a respeito desse centurião. Então eu tento negociar com Deus como? Senhor, eu estou jejuando. Quando eu estou baseado nos meus méritos, é assim, eu tento negociar com Ele. Eu estou contribuindo, não estou faltando nenhum mês, eu contribuo com os meus bens, eu tenho sido fiel, eu estou fazendo a obra, está mostrando que eu estou baseado nos meus méritos. Eu só estou cobrando Ele porque eu estou fazendo. Então essa religião que eu falo, assim, não denominacionalmente, mas estou apenas apontando dos meus méritos, é isso. Eu me senti no direito de cobrar a Deus porque eu estou fazendo alguma coisa. É isso que esses homens estão falando para Jesus. O Senhor precisa fazer algo a respeito dele. O Senhor precisa atender ele, porque ele merece a sua ajuda. Veja essa expressão, ele merece a sua ajuda. Eles não estão baseados na graça, eles estão baseados no seu próprio merecimento. Eles estão linkando isso ao homem. Ele merece a sua ajuda. A graça, ela não funciona desta forma. Ela nunca vai funcionar pela lógica do merecimento. Nós já entendemos isso. A graça, ela não funciona pelo nosso merecimento. Por isso, o centurião vai falar algo. Esses homens estão apontando, ele merece. Ele é amigo do nosso povo, ele ama o nosso povo, ele mesmo construiu a nossa sinagoga. Aí Jesus vai com eles. Jesus está indo no versículo de número 6, mas quando ele estava perto da casa, o centurião não vai mais enviar agora anciãos, ele vai chamar amigos. Veja, essa expressão é totalmente diferente. Primeiro ele envia anciãos dos judeus, principais dos judeus. Agora ele vai chamar seus amigos com outra palavra. E qual é a mensagem que os amigos dele vai dizer agora? Ele diz assim, Senhor, não se incomode, porque não sou digno de recebê-lo em minha casa. Por isso não me julguei digno de ir falar pessoalmente com o Senhor. Porém diga uma palavra e meu servo será curado. Veja isso. Enquanto os anciãos estavam dizendo, ele é digno, ele merece, o Senhor precisa fazer alguma coisa por ele, o centurião, que entendeu a graça, sendo alguém do povo romano, já compreendeu a graça, ele disse, eu não sou digno de nada, não tenho merecimento nenhum, eu não sou digno nem de que o Senhor pise na minha casa, e muito menos eu me achei digno de ir falar contigo, por isso que eu mandei servos meus ir falar com o Senhor. Veja, ele entendeu a graça, ele está dizendo, não tem merecimento meu, eu não sou digno de nada. Ele tinha até obras, é aqui apontado, ele construiu sinagoga, ele amava o povo, isso são obras que estavam sendo apontadas, mas ele não confiava nas suas próprias obras. Ele tinha boas ações, mas a sua esperança também não estava nas suas boas ações. Ele havia feito essa sinagoga, havia construído, mas ele sabia que construir uma sinagoga não poderia de maneira alguma construir a sua dignidade diante de Jesus. Ele sabe, eu construí algo terreno, mas eu não posso construir merecimento diante de Deus, eu não posso construir justiça própria diante de Deus. Ele sabia que viver pela graça é você até faz boas obras, porém você não se baseia e nem se apoia nela. Por isso que o nosso texto geral desse assunto é Efésios capítulo de número 2, vamos voltar os nossos olhos de novo nesse texto, Efésios capítulo de número 2, verso 8 a 10, vai dizer, porque pela graça vocês são salvos, mediante a fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, é presente, é dádiva, foi Deus que deu, não veio de você, então não tem mérito seu, foi o Senhor que te deu. Aí continua, não de obras, para que ninguém se glorie. Perceba, se fosse de obras eu tinha do que me gloriar. Já pensou eu chegar até o Senhor e falar, eu fui salvo, não foi pela tua graça,
Eu fui salvo porque eu fiz isso, isso e isso. Foi as minhas obras que me salvaram. Não foi as nossas obras que nos salvou, foi a graça dele, foi a bondade dele, foi o presente que ele nos entregou. Por isso que eu não posso me gloriar nisso. Aí ele fala no verso de número 10, ele conclui o assunto: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para o quê? Boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Perceba esta ordem: primeiro você recebe a graça, primeiro você é salvo, primeiro vem a graça de Deus, depois vem as obras. Não é primeiro as obras e depois eu alcanço o favor, é primeiro o favor, depois eu faço as obras. Entenda isso: primeiro veio a graça, o favor, o presente, o dom de Deus. Depois eu fui criado em Cristo Jesus, fui feito como a criatura que é semelhante a Ele, e por isso eu caminho nas boas obras. Por isso que muitas pessoas invertem essa ordem e pensam: eu vou trabalhar para Deus, para que Ele possa me aceitar. É assim que muitas pessoas pensam. Eu vou fazer para que Deus me aceite, mas na graça é totalmente diferente, irmãos. Deus já me aceitou em Cristo Jesus, por isso agora eu sirvo a Ele, agora eu trabalho com alegria, porque Ele vai me aceitar? Não, Ele já me aceitou de antemão, Ele já preparou boas obras para que eu ande nela. Por isso eu sirvo com alegria, eu adoro com alegria, eu trabalho na obra dele com alegria, porque eu não mereço, mas Ele me entregou presentes antes de tudo. Aleluia. Então não é obras para receber, eu recebo, por isso que eu pratico as obras. Entendeu? Esse texto é exatamente isso. Eu recebi, por isso eu sirvo, por isso eu trabalho, porque eu já recebi. Por isso que Efésios capítulo 1, ainda em Efésios capítulo 1, verso 3, Efésios capítulo 1, verso 3: bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Veja, Ele não vai te abençoar se você merecer, se você fizer, eu te abençoo. Não, Ele já te abençoou, meu irmão. Você já é abençoado, Ele já te deu bênçãos, Ele já te abençoou em Cristo Jesus, porque Ele antecedeu tudo. Não é pelo seu merecimento, é porque Ele é bom e Ele já te agraciou com todas as bênçãos espirituais. Glória a Deus. Jacó, ele teve duas experiências diferentes, irmãos. Nós estivemos estudando sobre Jacó e ele teve duas experiências diferentes, e nós vamos entender na vida de Jacó a respeito disso. Ele teve a primeira experiência com a sua esposa Lia, ou a Leia. Essa esposa, ele trabalhou primeiro, 7 anos ele trabalhou com ela, período de 7 anos, sendo que não era para ela ser esposa. Ele amava uma mulher, ele se encantou por uma mulher chamada Raquel. Ele não tinha dinheiro nenhum, porque ele está fugindo da casa de seus pais. Seu irmão Esaú quer pegar ele, quer matar ele. Falou: meu pai, se ele morrer eu mato você. Então ele sai fugindo da casa dos seus pais, sem dinheiro nenhum, sem eira, sem beira, como diz por aí. Ele saiu perrapado, não tinha nada. Aí ele se encantou por uma mulher. Ele falou: nossa, essa mulher é bonita, eu quero casar com ela. Porque os pais se preocupou, ainda que ele saiu de casa, Isaac e Rebeca se preocuparam. Falou: ó, vai junto de Labão, porque você não vai casar com qualquer pessoa não. Então parece que ele já sabia, você tem que casar com alguém de lá. Ele vai, chega até Labão, ele encontra na terra, vê Raquel, ele se encanta, irmãos. A Bíblia também dá detalhes sobre Raquel, fala que ela era bonita de rosto, bonita de corpo, e Lia tinha uns olhos que não eram com muito brilho. É assim que a Bíblia expõe. Nós não sabemos a beleza de Lia ou Leia, mas expõe a beleza de Raquel. Fala que era bonita de rosto, fala que era bonita de corpo, e já Lia, ela não tinha os olhos com muito brilho, e ele se encanta por essa mulher. A forma dele falar: eu vou trabalhar por ela, eu não tenho dinheiro para pagar o dote, eu não tenho dinheiro para pagar o casamento, mas se o Senhor deixar, o Senhor Labão, eu trabalho 7 anos por essa mulher.
e assim ele vai fazer. Ele trabalha para receber. Esse método é um método que eu estou falando do merecimento. É o que nós chamamos de lei. Você faz o que é correto, você cumpre a lei e aí você recebe. Por isso que a lei, ela se contrapõe à graça, não de uma maneira horrível, mas de uma maneira boa. A lei se contrapõe com a graça, e a lia, ou a lei, ela representa a lei. Primeiro você trabalha para depois receber. Nós vamos ver o texto, Gênesis 29, 18. Não sei se é o frio, mas os irmãos estão me olhando assim, me assustaram. Vamos ver, Gênesis 29, 18. Eu estou com calor já. Glória a Deus. Olha o texto. Como Jacó amava Raquel, disse a Labão: trabalharei para o Senhor durante 7 anos, para poder casar com Raquel, sua filha mais nova. Labão respondeu: é melhor dá-la a você do que a outro homem. Então fique aqui comigo. Ele concordou. Assim, por amor a Raquel, Jacó trabalhou durante 7 anos. Olha o amor, como o amor é sério. Olha. E esses anos lhe pareceram como poucos dias, pelo muito que ele amava. O cara amava muito mesmo, hein? Trabalhou 7 anos que nem viu os anos passando. Por amor, ceguinho de amor. Eu quero Raquel, mas ele vai ser enganado. Plantou engano, vai receber engano. Então ele disse a Labão: dê-me a minha mulher, pois já venceu o prazo. Ele está seguindo a lei. Passou os 7 anos, o prazo venceu, eu quero minha mulher, para que eu me case com ela. Assim Labão reuniu todos os homens do lugar e deu um banquete. Labão vai honrar com a sua palavra. Eita, Labão é muito de palavra. Só que olha agora, à noite ele trouxe Lia, sua filha, e entregou a Jacó. E eles tiveram relações. O homem nem viu, de tão sério que estava. Labão tinha dado sua serva Zilpa, para que fosse serva de Lia, sua filha. Ao amanhecer, Jacó viu que era Lia. Rapaz, teve a noite de núpcias. Estava tão sério de amor que nem percebeu. Depois que ele falou: opa, nessa mulher não, que era minha. Ele percebeu que era Lia. Por isso disse a Labão: o que é isso que o Senhor fez comigo? Não é verdade que eu trabalhei por amor a Raquel? Por que então o Senhor me enganou? Labão respondeu: em nossa terra não se costuma dar em casamento a mais nova antes da primogênita. Para aí então, perceba isso, ele está cobrando porque eu trabalhei os 7 anos, agora eu preciso receber. Assim foi, trabalhou, recebeu, foi errado, mas recebeu. Por quê? Trabalhei, eu tenho que receber. Essa é a lógica da lei. Eu cumpri ela, por isso que eu tenho que receber. Por isso que eu exijo, porque eu já cumpri, eu já fiz tudo, eu obedeci tudo que tinha para ser obedecido. Agora eu mereço. Ele está cobrando isso e ele recebeu por merecimento. Só que ele recebeu a mulher errada. Ele falou: opa, não foi essa que eu queria. Eu pedi Raquel, você me mandou outra mulher. Aí eles vão negociar de novo. Labão fala: o nosso costume não é esse. Eu não posso pegar minha filha mais nova e dar primeiro em casamento no lugar da mais velha. Eu não posso fazer isso. Por isso eu entreguei a filha mais velha primeiro. E agora ele vai falar: complete a semana de festa de casamento da primogênita, 7 dias. Depois daremos a você também a outra, pelo trabalho de mais 7 anos que você ainda me servirá. Continuou? Jacó fez o que Labão pediu e completou a semana de festa da primogênita. Depois, Labão lhe deu por mulher a sua filha Raquel. Perceba a diferença. Ele trabalhou 14 anos por Raquel, sim. Porém, primeiro com a Lia ou Leia, ele trabalhou para depois receber. Agora com a sua esposa Raquel vai ser diferente. Entra a graça. Ele primeiro recebe ela, depois ele vai trabalhar. Perceba a diferença que nós estamos falando a respeito da graça. Primeiro eu recebi, por isso que depois eu sirvo e trabalho. Olha aqui o que Jacó está fazendo. Ele recebeu Raquel primeiro,
e depois ele vai trabalhar 7 anos por ela. Ela é símbolo da graça. Raquel simboliza a graça. Primeiro ele recebeu ela, e depois ele vai servir e vai trabalhar, porque ele foi agraciado. É isso que a graça simboliza, irmãos. É exatamente isso. Ele está recebendo. Essa é a lógica da graça. Ele já possui aquilo que ele ama, por isso ele vai trabalhar por aquilo que ele recebeu. Assim é a nossa vida. Quando nós estamos na graça, nós não servimos ao Senhor para sermos filhos, mas pelo contrário, nós servimos a Ele porque nós já somos filhos. Ele já nos comprou, Ele já nos limpou, nós cremos nele, Ele nos tornou filho, por isso que nós servimos a Ele. Nós não obedecemos a Ele para que Ele me ame mais. Senhor, eu vou te obedecer para que o Senhor me ame. Não, eu obedeço Ele porque eu já fui amado por Ele. Eu muito amo Ele porque Ele primeiro me amou. Eu não trabalho para Ele para me conquistar a salvação, mas eu conquistei. Ele já me deu, Ele já me entregou a salvação. Por isso que eu trabalho e sirvo a Ele com alegria, porque Ele fez tudo antecipadamente por mim. É assim quem vive pela graça. Nós já recebemos, por isso que nós fazemos com amor. Por isso que nós assim fazemos com alegria ao Senhor, porque Ele fez tudo primeiro. Por isso que João falou, eu amo, porque Ele me amou primeiro. Ele sempre faz primeiro, irmãos. Não tenha nada que eu faça primeiro para Deus, sem antes Ele ter feito por mim. Eu só faço para Ele porque Ele já me entregou. Eu só entrego para Ele porque Ele me deu primeiro. Eu só faço as coisas para Ele porque Ele já me abençoou com todas as bênçãos primeiro, antecipadamente. Gálatas capítulo de número 3, verso 2 a 3, Paulo está um pouquinho chateado com os irmãos da igreja da Galácia. Ele fala, quero apenas saber isso. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Está falando, vocês receberam o Espírito porque vocês fez alguma coisa? Ou foi por causa da pregação da fé que vocês receberam? Será que vocês são tão insensatos? Olha a palavra que ele usa. Vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne. O que Paulo está dizendo aqui não faz sentido nenhum. Vocês terem recebido a graça, vocês terem recebido de graça, e agora querer fazer as coisas para falar que merece isso, não tem sentido. Ele está falando, o cristão, ele não começa pela graça e ele termina pelo seu mérito. Ele começa pela graça, ele vive pela graça, ele termina pela graça. É isso que Paulo está dizendo, porque na religião do mérito, primeiro você trabalha para receber, mas no evangelho da graça, primeiro você recebe, depois você trabalha. Paulo está alertando o perigo da vida cristã é você começar pela graça e terminar pelos seus próprios méritos. Os gálatas foram assim, começaram pela fé e depois passou a confiar nas obras da sua carne. Paulo está alertando que isso é um grande perigo. Vocês são insensatos. Não é assim, nós não podemos achar que merecemos alguma coisa. Nós não podemos cobrar a Deus achando que merecemos. Ó, Senhor, me ouve. Fazer igual o fariseu lá. Eu não sou como os outros homens. Eu estou te servindo, dou o dízimo de tudo. Nós não podemos cobrar ao Senhor por nada, porque Ele fez tudo graciosamente por nós. Por isso que o nosso texto, nós somos salvos pela graça, por meio da fé, não vem de nós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie. Nós somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para as boas obras. Veja, as obras são consequências da salvação, não a causa dela. Glória a Deus. As obras são consequência da nossa salvação, tá? As obras, elas vêm em consequência da nossa salvação. Por isso que o texto de Tiago, a fé sem obras é morta. Porque eu fui salvo pela graça mediante o quê? A fé. E por isso eu tenho obras. Porque fé sem obras é uma fé morta.
eu já recebi de Deus, por intermédio da fé, a graça que veio. Por isso eu pratico obras. Por isso eu faço obras. Porque Ele me deu. Aí você fala, mas a fé veio de mim. Não. Hebreus fala, o autor e o consumador da nossa fé. Eu só tenho fé porque Ele me deu uma porção de fé. Ele é o autor da minha fé e também é o consumador da minha fé. Então eu não trabalho para ser aceito, eu trabalho porque eu já fui alcançado pela graça de Deus. Vamos ver sinais da graça no nosso texto, Lucas capítulo 7. A pessoa que confia na graça, ela deixa de confiar no que ela faz. E ela passa a confiar no que Cristo fez. Esse é aquele que vive pela graça. Por isso que o centurião, ele está dizendo assim, Senhor, eu sei quem Tu és. Falaram de Jesus para ele. Ele está dizendo, eu sei quem Tu és. E eu também sei quem eu sou. Perceba isso, ele está apontando nessas palavras que eu assim coloco, como que ele está minimizando a autoridade dele e ele está valorizando a autoridade de Jesus. Esse que confia na graça faz isso, ele não está confiando nele mesmo, sendo que é homem de autoridade. Ele mesmo disse, eu sou homem de autoridade, eu falo para ele se faz, ele faz, eu falo para ele e ele vai. Ele é homem de autoridade, mas ele está minimizando isso. E ele está maximizando a autoridade de Jesus. Porque quem vive pela graça é isso. Eu posso ser alguém de nome, posso ser alguém famoso, as pessoas podem me aclamar, mas eu sei que tudo vem dele, que é o Senhor que fez. A graça, ela produz isso, irmãos. Ao mesmo tempo, ela produz essas duas coisas. Uma visão elevada de Cristo e uma visão de humildade dentro de nós. Ela exalta Cristo e diminui a nós. Por isso que João disse que ele cresça, que ele apareça. As pessoas achavam que João era o Cristo, que João era o cara. Ele falou, não, que eu diminua cada vez mais e que ele cresça. Eu só vim preparar o caminho dele. É isso que a graça faz. Ela diminui a nós e aumenta Cristo. Não tem mais eu, agora é Cristo, é Ele quem fez. A graça, ela não produz orgulho espiritual, ela somente produz a dependência de Deus, a dependência de Cristo Jesus. Por isso que o fariseu, ele estava se engrandecendo. Eu jejuo 2 vezes, eu contribuo com tudo. Só que o publicano, ele foi totalmente diferente. Ele disse, Senhor, tem misericórdia de mim, eu sou um homem pecador. E o texto termina dizendo, aquele que se humilha diante do Senhor, aquele que trata com humildade, esse o Senhor exalta. Ele não se engrandeceu, ele não falou as suas maravilhas, ele somente se humilhou. Aí o Senhor falou, porque você se humilhou debaixo da minha potente mão, eu vou te exaltar. E ele foi justificado, não aquele que estava contando as suas obras. Glória a Deus. Quem vive pela graça, ele depende de Deus e não tem orgulho espiritual nenhum. Uma revelação profunda nesse texto aqui a respeito da graça. Essa declaração do centurião me trouxe isso e eu olhei e achei maravilhoso, porque ele não disse assim, Senhor, venha à minha casa, porque eu preciso te mostrar quem eu sou. Ele não falou para os anciãos chamar, ele falou, fala para ele vir agora, porque eu sou o mais importante, eu sou o chefe aqui do 100 aí, eu sou o centurião. Ele não apresentou sua credencial, não deu uma carteirada de Jesus, não. Ele falou, ei, leva lá minha carteira de centurião e fala para ele vir agora, ele tem que me atender. Ele não deu nenhuma carteirada em Jesus. Ele não falou nada, ele não falou, vem à minha casa para que eu possa te mostrar quem eu sou. Ele não disse, vem aqui porque eu vou te mostrar quem construiu a sinagoga. Ele não usou a unção do Kiko, semana passada foi o Nhonho, né? Hoje é o Kiko. Ele não falou, olha o que eu tenho, olha o que eu sou, olha o que eu fiz, olha o que eu faço. Ele não ficou assim preocupado com essas coisas. Ele fez tudo ao contrário. Ele falou, o Senhor não precisava vir aqui, o Senhor não precisa entrar na minha casa, eu não tenho nada para te mostrar, olha, eu não sou digno de nada, só manda uma palavra aí, que eu
sei que o meu servo pode ser curado através da palavra que o Senhor mandar. Veja, o foco dele não está nos méritos, o foco dele está no poder que há na palavra de Cristo. O foco dele não está no que ele pode fazer, mas o foco dele que vive pela graça é: eu sei que o Senhor tem autoridade e eu sei que a sua palavra tem autoridade, por isso manda apenas uma palavra, que eu sei que isso tudo pode mudar. Ele não confia nos seus méritos, ele só quer uma palavra de Jesus. Por isso que Jesus se encanta com esse homem e fala: nem em Israel eu achei tamanha fé. Jesus ficou admirado. Ixi, já pensou você causar admiração em Jesus? Jesus se admirou por causa desse homem. Ele ficou admirado, porque quem vive pela graça, irmão, ele aprende a depender da palavra de Deus. Ele não aprende a depender da sua performance, ele não aprende a depender dos seus méritos, ele não se baseia, nem se apoia nas suas obras, ele vive da palavra de Deus. A religião dos méritos, ela aponta: olha o que eu fiz, olha o que eu tenho, olha o que eu sou, olha a sinagoga que eu construí. Mas a graça entende: basta uma palavra do Senhor, eu só quero uma palavra dele. O centurião entendeu isso, que o milagre não ia ser produzido pelo seu currículo ou pela sua performance, muito menos pelos seus méritos, mas ele entendeu: este milagre vai acontecer pela autoridade de Jesus. Ele compreendeu isso, ele falou: não importa a distância, de onde ele estiver, só mandar uma palavra. Que ele entende de autoridade. Ele falou: eu sei, se ele mandar uma palavra, onde ele está? Porque ele está falando: ele é o Senhor. Ele tem autoridade. O que ele está dizendo é assim, ó: ele é o dono do milagre. O que ele está dizendo é: ele reina sobre a enfermidade. Por isso que ele confia tanto, que ele fala: só basta uma palavra tua. Quem vive pela graça, irmão, ele é extraordinário. Ele fala: não, Senhor, não precisa vir aqui, só basta uma palavra sua, mesmo que o Senhor está longe, mesmo que o meu servo está lá doente. O centurião, ele se baseia nisso. O Senhor não precisa vir aqui, não precisa fazer uma oração, o Senhor não precisa vir aqui tocar no meu servo, o Senhor não precisa cuspir no chão, fazer lama, o Senhor não precisa fazer nada disso, o Senhor não precisa tocar, não precisa vir aqui, o Senhor só precisa liberar uma palavra, o Senhor não precisa estar aqui fisicamente, uma palavra sua é suficiente, irmãos. Quem entende a graça, ele sabe que a palavra de Cristo é o que importa, a palavra de Cristo é suficiente para quem entendeu a graça. Oh, glória! Quem entendeu a graça, irmãos, e vive por ela, ele não precisa, vou dizer que nem o pastor Clemente, segura, não vou deixar passar essa. Quem entendeu a graça, ele sabe, ele não precisa, ele vive baseado na palavra, ele não precisa do óleo ungido de Israel. Ele sabe: eu vivo pela palavra de Jesus, eu não preciso da vassoura ungida para varrer o mal da minha casa, eu não preciso pagar R$1.000 nessa vassoura, porque eu vivo da palavra de Deus. Eu não preciso de coisas, eu não preciso comprar areia santa que veio lá de Israel, eu não preciso comprar a arquinha da aliança para mostrar que a presença dele está na minha casa. Aí eu vou lá na Conde Sargento, compro a arca da aliança, compro o tabernáculo inteiro, achando que isso vai fazer a diferença. Não é Cristo e o objeto, não é Cristo e o ritual, não é Cristo e uma exigência, não é Cristo e uma forma e um método. Para quem vive pela graça, entende, a palavra dele é suficiente. Eu não preciso de nada mais a não ser a palavra de Jesus. Basta apenas uma palavra. Oh, glória! Não é Cristo e mais alguma coisa. Parece que não tem eficácia nenhuma. Para quem vive pela graça, entende: eu só preciso da palavra dele. Eu não preciso ficar me gastando e comprando coisas, achando que essa coisa vai fazer uma diferença na minha vida. Não, basta a palavra dele. Esse é um dos grandes sinais da graça. Quem vive pela graça descansa na suficiência da palavra de Cristo. A graça nos livra da necessidade de buscar cumprimentos, irmãos. A graça nos livra disso. Eu não preciso ficar buscando cumprimentos. A graça me livra disso.
porque Cristo já é suficiente. Ele é tudo para mim. Uma palavra dele é tudo para mim. Quem vive pela graça entende isso. Você não precisa de um objeto, de um elemento que é trazido de um outro lugar, um lugar bem específico aí. Você não precisa viajar lá, pisar lá, porque se você fizer isso, sua vida vai ser mudada. Não, você tem que orar nos muros das lamentações. Não, irmão, se você dobrar o joelho no seu quarto, fechando a sua porta, se você orar, o seu pai que te vê em secreto, ele te escuta. Você não precisa pagar uma viagem de 100 mil reais para orar nos murinhos das lamentações, para que o Senhor te ouça. Você não precisa ser batizado nas águas do Jordão. Você só precisa crer em Cristo, aceitá-lo como o único, suficiente Salvador, seja no rio, numa piscina, mas declarando: eu creio em Ti, eu sei que Ele se fará presente na minha vida. Ele é suficiente. A autoridade está na palavra de Cristo, não é nos objetos, irmãos, é na palavra dele. Aquele homem entendeu o que o povo de Israel não entendia. Por isso que Jesus fala: nem Israel eu vi tamanha fé como essa. Porque nem o povo entendeu isso. E alguém que era, entre aspas, do mundo, entendeu a graça, e os que estavam lá não entenderam. Os que viviam na sinagoga não compreenderam. E o cara de fora entendeu melhor do que eles. Aí Jesus fica admirado, fala: eu nunca vi tamanha fé como essa, nem entre os meus. Não era objeto, era Cristo. Quem conhece a graça, irmãos, ele deixa de procurar nas coisas e ele passa a confiar no poder da palavra. Não, mas é só uma palavra. É isso que te basta. É isso que te basta. Oh, glória a Deus. Já vou encerrar, não tem mais. Mas receba essa palavra nessa noite em nome de Jesus. Uma única palavra de Jesus é capaz de fazer em instantes aquilo que você está passando anos tentando fazer. Uma palavra de Jesus, ela pode transformar a sua vida. Aquilo que você tem tentado fazer com seus braços, tem corrido atrás, tem ligado para pessoas, tentando dar o seu jeito. Basta apenas uma palavra de Jesus para mudar toda a história. O que o esforço humano não consegue fazer, uma palavra de Jesus pode fazer. Por isso que eu sei que o Senhor nesta noite Ele quer restaurar a confiança na sua palavra. Ele quer nos voltar a sua palavra, confiar na sua palavra, porque eu creio que onde havia insegurança vai nascer convicção por causa da palavra de Deus. Onde havia medo vai nascer fé, ousadia, intrepidez, por causa dos seus méritos não, por causa da palavra. Basta a palavra que é suficiente. A palavra de Cristo nos é suficiente. Oh, glória a Deus, eu declaro em nome de Jesus, por intermédio dessa palavra nessa noite, ao meu coração e ao seu coração, que em nome de Jesus, toda palavra contrária vai perder força diante da palavra de Cristo. Toda palavra de maldição vai perder força diante da palavra de Cristo. Ei, deixa eu dizer com autoridade: quem dá a última palavra na sua vida é o Senhor Jesus. Ele é o dono da palavra, é Ele quem dá a palavra. A palavra dele é maior do que a crise, a palavra dele é maior do que a oposição, a palavra dele é maior do que qualquer sentença humana. A palavra dele é suficiente e é maior do que toda perseguição, oposição, maior do que toda prova, toda crise, maior do que toda enfermidade. A palavra dele é maior. E a bacala se coloque em pé, dando glória a Deus. A palavra dele é maior e é tudo que a gente precisa. Basta apenas uma palavra, basta apenas uma palavra, que eu sei que a história pode mudar. O meu servo será curado. Salmo de número 107, verso 20. Salmo 107, verso 20 diz: o Senhor enviou a tua palavra e nos curou. Basta apenas uma palavra. Gênesis capítulo 1,
No princípio criou Deus os céus e a terra estava sem forma e vazia. Aí no verso de número 3, e disse, liberou a palavra, haja luz. E quando ele disse haja, houve luz. Porque quando ele libera a palavra, tudo tem que entender. A autoridade falou, eu tenho que respeitar. Se ele falou seja curado, você vai ser curado. Se ele falou para cessar as guerras vai cessar. Basta apenas uma palavra dele. Hebreus capítulo 4, verso 12. A palavra dele é viva, é eficaz, é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra na divisão da alma e do espírito. A palavra dele é suficiente. E vai a ser calabassa. E a mandaiacia e a calabassa. Oh Jesus mesmo. E a mandaiacia e a calabassa. Há pessoas aqui que estavam esperando essa noite, ela estava à espera, não só hoje, mas muitos dias, ele estava à espera de um método, ele estava à espera de um escape. Ah, Senhor, eu quero uma estratégia. Ah, meu Deus, eu quero fazer alguma coisa, então me dê uma estratégia, abra minha mente. Você estava à espera de estratégia, mas o Senhor te trouxe aqui esta noite e está dizendo, você não vai ter estratégia, mas você vai com base na minha palavra. Basta apenas a minha palavra, creia na minha palavra e você vai ver o agir no intermédio da minha palavra. O Senhor não vai te dar coisas hoje, Ele só vai te dar uma palavra. Pega essa palavra e sai com posse de vitória essa noite. Oh, aleluia, o Senhor vai fazer a você que obedecer a palavra dele. Se a palavra dele diz perdoa, perdoa. Se a palavra dele diz caminhe 2 milhas ao invés de uma, vai 2 milhas. Só obedeça a palavra, porque você vai ver o agir dele, manifestar dele na sua vida. Ele quebra o ar, ele corta a lança, ele queima a carne do fogo. Ele é o meu escudo, ele é minha fortaleza. É quem me guarda, é quem me protege, é quem me sustenta. Por isso eu preciso confiar no meu Deus e no que Ele fala para mim. Por isso silencie essa noite toda palavra de maldição, toda palavra que diz você não pode, você não consegue, você já era, não vai dar certo, já deu errado. Cancela essa palavra essa noite e diz, eu creio na palavra de Jesus. Ele já disse que eu sou mais do que vencedor. Ele já disse que em Cristo eu posso mais. Ele já disse que Ele faz infinitamente mais do que eu pedi ou pensei. Então eu me baseio na palavra. Silencie as vozes opressoras de Satanás. Para Satanás, cala a boca. Para você não tem mais jeito. Satanás, para você já acabou. Mas para mim ainda há esperança. Ainda que eu esteja caído, ainda que eu esteja derrotado agora, mas eu sei que eu vou me levantar. Eu sei que eu vou ressurgir, porque eu sou uma árvore plantada junto à fonte de águas, e eu sei que os meus brotos não vai cessar de renovo. Eu posso estar cortado agora, ferido agora, mas o meu Senhor me levantará. Eu silencio toda voz opressora de inimigo, toda ataque opressor, em nome de Jesus seja silencioso. Mas tua palavra é vida pela graça, é pela fé que eu vivo. Basta uma palavra, eu sei que tudo vai mudar. Eu sei que a sua história vai ser diferente. Já cheira mal, já está fedendo, esse cara não tem mais jeito, já passou no 3º dia, já está no 4º dia, não tem mais chance para ele. Enquanto todos falavam não tem mais chance, já está fedendo, não tem mais jeito, saiu uma palavra: Lázaro, vem para fora. Ele não falou, eu vou pegar Lázaro pela mão, eu vou levantar Lázaro,
pela graça. Entende isso? Eu só preciso é da palavra. Eu só preciso é da voz do meu amado. Assim como a Sulamita disse, a voz do meu amado é como de muitas águas. Basta ouvir as palavras dele. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia da tua vida. Que o Senhor te dê a paz que excede todo entendimento. Em meio às tribulações, em meio às crises, em meio às perseguições, eu vou declarar assim como o salmista disse: eu me deitarei, eu dormirei em paz e eu acordarei, porque é o Senhor que me sustenta. Eu declaro paz em meio às tribulações. Eu declaro a paz que excede todo entendimento em meio às perseguições. Eu declaro a paz que excede todo entendimento no meio das más notícias. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor seja o seu sustento, o seu escudo, o seu auxílio, a sua fortaleza, no nome de Jesus. Amém. Vai debaixo dessa palavra, meu irmão. Receba essa palavra da parte de Deus para a sua vida e creia. Eu só preciso de uma palavra. Eu creio, Senhor. Aleluia. Se Ele disse que você é mais do que vencedor, fique com essa palavra. Não acredite que você é perdedor, que você é alguém que já está falido. Não, eu creio na palavra. Eu creio, Senhor. Eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Se Ele já me deu Cristo, por que Ele também não vai me dar todas as coisas? Eu me baseio na palavra e isso é suficiente. A graça do Senhor Jesus, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão, a consolação e a presença do Espírito Santo habite em nossa vida todos os dias. Se você crê, recebe e diz amém. Amém. Deus te abençoe, meu irmão. Vai em paz, em nome de Jesus, e que o Senhor Deus te dê um final de semana abençoado para a glória dele.